E aí galera, beleza? Aqui fazer o profile aqui do deck do Blue Eyes que eu topei aqui na local. Vou começar aqui com o profile, formato Genesis, né? Eu tô usando 3 do Blue Eyes, essa aqui é a parte do Blue Eyes. Que eu tô usando 2 Carbeman. Porque o Carbeman, ele, requisito dele, né, do efeito, eu tenho que revelar 3 Blue Eyes, né? Senão eu estaria usando apenas 2. De Blue Eyes eu tô usando um Jet, que pra mim é uma das melhores cartas do deck. Entra Special, protege meus monstros, né? Tem o bounce do efeito dele, né? Muito bom. De normal, né? Que são 3 Sages, 3 Maiden aqui, sem muita explicação. Quem sabe o que faz, né? Não dá pra você jogar com menos. Aí eu tô usando um Horse, que na verdade eu nem usei durante o torneio. Algumas vezes eu sideei ela. É uma carta que eu acho que eu vou cortar na próxima. Que eu tenho que arrumar o deck agora, né? Porque mudou os pontos hoje. A gente já tava com o torneio, né? Aí eu tô usando a Wish, que é uma carta de 33 pontos. Que é o melhor buscador do deck. Você traz 2 cartas, você descarta algum brick, alguma coisa. A carta é muito boa. Infelizmente só meio que dá pra usar um por causa da pontuação. Eu tô usando 3 Horror, que é alvo dela. E pra mim trazer o Blue Eyes, né? E dá pra fazer fusão também nela no outro turno, lá no cemitério. Aí eu tô usando 2 Majest. Normalmente a gente usa uma, mas por falta de algumas cartas e tal. Até por eu não ter umas 2 cartas ali da parte do Primita, aí eu aumentei uma dela. E por fim, a carta mais importante mesmo do deck, que é a Trulight. Isso aqui é a alma do deck, literalmente. Tudo gira em torno dela e como diz, ela faz o deck rodar. De Primate eu tô usando um Berry, porque eu só tenho um Berry. Aqui é uma carta que eu provavelmente tiraria o Kaiser e a Majestic para colocar um trio. Eu ainda não tenho eles. E eu tô usando uma da Lord, que é outra de 33 pontos, que é o que conecta a engine de Primate, né? Que eu posso trazer carta, né? Muito boa mesmo. E aí eu tô usando duas Drillbeam, que é o meu Negate, que ajuda demais da conta. Essa aqui mesmo na final mesmo me salvou. E para completar eu tô usando 3 Horror. No TCG você não vê muito essa carta rodando, mas aqui no Genesis eu acho que ela é bem legal. Que ela traz um Blue Eyes, no caso do meu deck, né? Se eu não controlar monstros. E quando ela tá no cemitério eu posso banir uma normal summon do oponente, que é bem relevante. E fora um pouco de engine, mas pra ajudar na inconsistência, eu tô usando 3 Spirit Rays, né? Que é pra mim normalmente trazer o Sage pra mão, pra mim começar combando. Pra mim que eu tenho 6 Sage no deck. Aí de Hand Trap, eu tô usando um Nibiru, que tava 5 pontos, né? Agora aumentou, mas a gente ainda tava jogando com a lista antiga. Tô usando 2 Miradora, que é bem legal. Ele entra special quando o oponente traz um monstro de 2000 ou mais. Aí você também bota ele em defesa e o monstro ele fica bloqueado de usar os efeitos enquanto ele permanecer em campo. Eu tô usando uma Veiler, né? Veiler é buscável, né? É Tana nível 1 também, é muito bom. Aí eu usava 3 draw, né? Que isso aqui agora eu vou ter que cortar por causa do novo ponto, que ele era 5 pontos, agora foi pra 25. Então isso aqui vai ser uma carta que eu não vou usar no próximo. E pra fechar, 3 DD Curve. Que na final mesmo contra o Red Dragon me salvou demais a conta. Aí meu extra deck. Eu tô usando 2 Tyrant, apesar que hoje eu mal usei ele, mas é muito boa. É a melhor carta que eu acho aqui do extra. Entra baixo todo mundo, é muito bom. Aqui o Nel, que é só pra fazer a proteção. Um Índico, que é uma carta que quase não usa, mas quando você precisa usar ela porque você tá numa situação muito difícil mesmo, e aí ele entra pra salvar. Aí, 2 do Ultimate, que é o Omnegate do deck, e 3 do Spirit, que é quem faz a ponte. Aí, alvo do Spirit também eu tenho o Azuri, né? Tenho o Lightning, e eu tenho também pra me dar o TK, que eu até ganhei na final dando um TK com ele, que é do Ascente. E eu tenho um combinho de fazer o Crystal Wing, que é fazer o Spirit, aí eu troco pra ele. Aí, normalmente eu tô com o Kaiba Man na mão, aí eu dou Special e faço o Crystal Wing, né? Porque é um Negate de monstro, muito bom. E um que eu quase não uso também, que é o Snake Eyes, que é às vezes com o Kaiba, com o Kaiser, né? Eu faço ele ou com o token do Nibiru também dá pra fazer, que faz nível 12. Mas esses dois são as duas cartas que eu menos uso do meu extra deck.
De side eu só tenho 10 cartas, porque eu não tenho mais mesmo esse aí, minha sleeve não dava. Tô com 2 Kaiju aqui, apesar que hoje eu não usei. Dark Roller, Side A, mas não cheguei a usar. Dark Roller, né? Esse aqui também eu até cheguei a usar, mas não usei só. E Twister, que esse aqui eu usei, foi muito bom. E uma área de não fusão, que é mais pra enfrentar deck de fusão, apesar que hoje eu não cheguei a usar ela. Mas proíbe invocação de fusão. E é isso aí, o deck Quantos pontos tá o deck total? tá com 100 pontos em cima. 100 pontos, né? 100. Assim, 100, acho que é 100 mesmo, é 98, agora eu não me recordo se é 100 ou se é 98. você tá com 10 cartas de side, se fosse para adicionar Sim. 5 cartas, qual que seria as 5 cartas? Cara, eu acho que eu botaria uma terceira dela. E talvez uma terceira dela, ou trocaria para 3 ciclones. Ela é boa, quer dizer que pode destruir até duas, mas a gente tem que ter um descarte. Às vezes isso, talvez estou pensando em substituir pelo ciclone cósmico, ou que seja até o tufão. Que o tufão você ainda pode colocar aquela radiância que traz o tufão. Então seria talvez 4 cartas, aí eu substituir essas duas e colocaria as 4. Aí mais uma dessa teria mais 2 espaços de slot ainda, talvez. Não sei, na verdade, que eu não posso pôr mais Dark Roller. Talvez uma terceira dessa. Isso aí de side. E o do deck, o que você ia tirar ou colocar? Cara, igual eu falei, eu pensando aqui, talvez, mesmo assim, de verdade eu vou tirar o Kaiser, que foi uma carta que tava aqui, mas eu nem usei. Acho que eu não. Ele entra special quando tem o Blue Eyes, mas é uma carta que quase não usa. Não sei. Na verdade, se eu tivesse mais cópia do Barry, provavelmente eu já teria tirado ele. E tem vezes que eu penso em tirar essa jogada, que seriam o terceiro Blue Ice e os 2 Kyber. Pra chegar no Crystal Wing. Porque normalmente eu faço o Crystal Wing com ele, né? E eu faço um Crystal Wing, passo com o Crystal Wing e o Spirit. Mas muitas vezes eu quero passar com 2 Spirit, que é para ter um Negate no cemitério e um para virar o Omni Negate. E o outro, aí depois eu posso virar, no caso, por exemplo, se o cara setou lá magia armadilha antes de passar, eu posso virar ele para destruir as magias armadilha do cara, ou posso virar o azul para proteger meus dragões, né, de ser destruído, que às vezes o cara tá jogando muito body break para destruir a True Light, por exemplo, aí eu trago ele porque aí mesmo destruindo a True Light, meus dragões ficam em campo. Aí ficando entre aqui, ele para virar esse e aqui para virar esses dois. Mas aí eu não faço a jogada do Crystal Wing, pra me ter essa linha. Aí quando eu faço a jogada do Crystal Wing, aí eu perco uma linha dessa, no caso, meio que fica só essa e o Crystal Wing. Mas eu tenho 2 negates, né? E qual que é a carta que você sentiu mais que foi relevante pra você, que você viu que foi bem fora da curva? Cara, Entre os duelos. assim, a Wish, ela faz você jogar, questão de trem, mas não adianta. A melhor carta pra mim é a True Light. Quando essa carta tá em campo, aumenta 50% minha vitória no duelo, só dela tá em campo. Mas aí se o cara dá um ogre, como é que você faz? Mas aí, em questão do ogro, aí muitas vezes eu tento, igual eu falei, botar o ultimate, né? Pra ser um Omnegate, ou o próprio Crystal Wing, mas eu então o Jet, né? Que Não, é. eu digo na questão da ativação. Quando você põe ela pra entrar no campo e pra ativar, você toma uma ogre, como é que você faz depois? Aí tenho que ir pra outra linha de jogada, que é usar Horror, tanto essa Horror contra a Horror do Primate, né? Às vezes eu fecho o campo só com a questão de Primate, que é tipo ele e um Blue Ice, seto essa daqui, né? E às vezes eu consigo passar com outro turno, mas normalmente quando o cara destrói ela no começo, aí eu vou pra essa linha de mais de Primate. Às vezes eu consigo tipo, passar com o Blue Eyes, né? No campo com a Drill Beam. E às vezes com um Spirit, né? Que pode ser um Negate do cemitério e depois virar o Omni Negate do Ultimate. Mas é isso. É um deckzinho legal, assim. A questão do Primate e do Blue Eyes ter pontuação pesa um pouco. Porque só 2 cartas já me pega 66 pontos. E eu perco consistência e perco outros tipos de carta, né? Mas dá pra se virar. Aí talvez, eu já pensei, talvez da questão do Crystal Wing se eu continuo ou não usando. Vai depender se eu continuar usando o Cyberman com o terceiro.
Mas eu tô pensando em tirar o Kabam pelo fato do brick, que diminui um brick do meu deck. Porque às vezes eu já abri com 2 Blue Eyes na mão. Aí, de 5 cartas, você tem 2 Blue Eyes, você praticamente não joga. Infelizmente. Mas é isso aí. Valeu.